Olá, Sam. Boa noite. Meu nome é Viviane e tenho 47 anos. Sou de Vitória, que fica no Espírito Santo, mas moro em Fortaleza já fazem 20 anos. Autorizo você a ler meu relato no seu canal do YouTube e também no seu podcast do Spotify. Desde já, agradeço por ler meu relato no seu canal. Adoro o seu trabalho. Sempre assisto. Bem, agora vamos para o relato. O relato que vou lhes contar ocorreu comigo em 1991, quando tinha meus 15 anos. Tudo começou quando meus pais compraram uma casa num bairro bem afastado e que estava em crescimento, no município da Serra, que fica no estado do Espírito Santo. Nessa casa passei por Maus Lençóis. Mudamos eu, meus pais e 2 irmãs que eram mais novas que eu. A casa era bem localizada, boa e grande. Tinha uma varanda grande, 3 quartos, corredor largo, que ia dar para uma área de lavanderia, uma despensa, cozinha e quintal. O quarto dos meus pais dava para o corredor, o das minhas irmãs para a varanda e para a rua, e o meu para o quintal escuro, o pior panorama. Prestem bem atenção nessa parte do quintal e da despensa, pois ali será o ponto X dos acontecimentos. Eu me mudei para esta casa aos 9 anos, em 1985. Tinha irmãs de 4 e 2 anos na época. Meus pais trabalhavam bastante. Minha mãe estava sempre ocupada com os afazeres domésticos e seu trabalho fora de casa. Meu pai trabalhava todo dia como autônomo. Ambos não paravam para conversar conosco. Éramos soltas, mais responsáveis. O bairro era calmo e todos se conheciam. Quando me mudei para esta casa não acontecia nada por lá, não que eu me recorde, mas à medida em que fui ficando adolescente, as coisas pioraram. Outro fato importante para se relatar é que eu cresci em família espírita, avós, tios e mãe, e desde cedo acompanhava minha mãe ao centro espírita kardecista. Minha mediunidade aflorou muito cedo e eu comecei a ver coisas nessa casa com certa frequência. Minha mãe também era médium e das boas. Eu vivia com medo, pois meus pais tinham um péssimo costume de irem dormir sem verificarem se as portas, portões e janelas estavam trancados. Frequentemente eu acordava para ir ao banheiro de madrugada e achava várias portas, janelas e portões todos abertos. Saía com medo, trancando tudo. Essa casa tinha muitas básculas com vidros, desses que não são totalmente transparentes, mas que dá para ver algo através. E isso não ajudava a diminuir o meu medo. Nessa casa eu tinha um quarto só meu. Frente à janela do meu quarto, havia o quintal que era escuro. A janela do meu quarto tinha uma grade e um sótão acima do meu quarto, cuja entrada não tinha porta. Esse sótão de casas antigas perto do telhado. Este quintal dava acesso para a janela da cozinha. E detalhe, sem grade, de vidro, e viviam deixando-a aberta. Para a janela e porta da despensa, a porta dessa despensa não fechavam. Estava com defeito. Havia um banheiro que não usávamos. E para a porta grande de madeira e sem grade das 2 lojas que tínhamos, e faziam parte dessa nossa casa. Rodeando tudo havia 2 muros altíssimos de vizinhos. A porta do meu quarto dava para um corredor. De frente era o quarto dos meus pais. Ao lado o quarto das minhas irmãs. Uma sala, um banheiro e a cozinha. Meu pai não gostava que eu fechasse a porta e a janela do quarto, alegando que era para correr vento. Mas a minha janela era baixa e dava para o quintal escuro. Porque os pais não pensam nos perigos que isso pode acarretar. Por muitas vezes, eu as trancava a si mesmo. Eu não queria passar por terrores noturnos. Um dos acontecimentos se deu numa bela noite. Eu já estava dormindo, quando ouvi passos em cima do meu quarto, que iam e vinham. Ouvi um som pesado de ferro caindo. E detalhe, não havia tralhas guardadas nesse sótão. Eu fiquei gelada
Não conseguia me mover, suava frio e não conseguia chamar ninguém. Fiquei petrificada. Cobri a cabeça com lençol e esperei até conseguir adormecer novamente. Um dia, ainda estava meio que dormindo, quando vi um homem baixo e com a cara feia olhando para mim, bem na porta do meu quarto. Fiquei em choque e mais uma vez não consegui me mexer de tanto medo. Não me recordo o que ocorreu logo após a visão. Acho que após um tempo, eu voltei a dormir. Nessa mesma casa, já vi meu corpo deitado na minha cama. Eu, como em forma de espírito, deitei-me sobre ele e despertei. Eu também sonhava todas as noites com lobos. Às vezes, lobisomens me aguardando na parte do telhado das lojas, sem telhas, apenas a laje, que faziam parte dessa casa. Sempre tive medo de lobisomem. Eu acho que tive sorte em não cruzar o caminho de um, pois vizinhos comentavam que morava um bem na rua de trás da minha casa. Contavam que ele só tinha carne na geladeira e que uma noite sumiu e apareceu em poucas horas na casa de uma irmã, já no estado de Minas Gerais. Ninguém sabia como ele tinha chegado lá em tão poucas horas. E eu, meus amigos, costumávamos vir de um clube de dança que eu frequentava aos domingos. Eu tinha de voltar meia-noite para casa, somente com uma amiga da mesma idade que eu. Nós duas, sozinhas na calada da noite. Eu tinha de estar em casa à meia-noite, segundo as regras do meu pai. Tive sorte de não ter encontrado nada em nosso caminho, todos aqueles anos voltando à meia-noite para casa. Frequentemente eu via vultos passando pelos cômodos dessa casa. Anos mais tarde, eu descobri conversando com minhas irmãs, que já estavam mais velhas, que elas também viam esses vultos pretos. O que as pessoas chamam de shadow people, na verdade são espíritos. Mas na época nunca me relataram isso. Eram muito novinhas. A minha irmã do meio até hoje não gosta de comentar o que via. Tem pavor. Minha irmã mais nova já viu até uma mulher de branco no apartamento dela em Nova York. Como eu era médium e frequentava o centro espírita kardecista, um belo dia eu fui para a reunião e um espírito desses lá da minha casa se manifestou rindo e dizendo: "Essa menina me viu. Eu tentei fazer ela não vir aqui nessa reunião, mas ela é teimosa e veio a si mesmo." E riu mais uma vez. O doutrinador da reunião conversou com o espírito e ele aceitou ir, acompanhar com os bons espíritos. Amigos, vocês se lembram da dispensa que falei no início desse relato? Bem, o que vocês não sabem, amigos, é que naquela casa, a proprietária anterior fazia trabalhos com entidades espirituais na dispensa, segundo o que minha mãe me contou. Ela vendeu a casa, se foi, mas os espíritos ficaram por lá. Não fez um trabalho de limpeza, e por conta disso, haviam muitas brigas em nossa família nessa casa. Os espíritos nos incitavam a brigar. Eu frequentemente tinha de fechar as portas e janelas, que meus pais esqueciam abertas, e até hoje tenho pesadelos com essa casa. Apesar de que ela não existe mais no plano físico, pois a demoliram e construíram uma famosa farmácia no lugar, mas ela ainda existe no plano espiritual, plasmada por estes espíritos que não querem desapegar. Eu ainda tenho medo de dormir com a porta e a janela aberta. Ainda sonho que estou trancando as portas e portões, e nesses sonhos sempre tem monstros querendo entrar, mas não conseguem. As portas são sempre quebradas, sem fechaduras ou com fechaduras estragadas. Nesta casa corriam coisas bizarras. Eu ouvia falarem comigo, avisando que o telefone ia tocar e que era tal pessoa ou que fulano estava me chamando no portão. E eu, quando ia lá estava tal pessoa. Um dia estava dormindo quando ouvi uma coisa pesada empoleirada na grade do meu quarto, que dava para o quintal escuro. Lembrem-se que esse quintal era rodeado de casas de vizinhos, com muros enormes, muito altos. Nesse dia algo pesado caiu sobre mim, mas eu não tive coragem de olhar para ver o que era. Essa coisa era pesada e me acordou.
Mais uma vez fiquei petrificada. Quando tive coragem de dar uma leve espiada, não vi e nem ouvi mais nada. Eu via, ouvia e senti o corpo arrepiar nessa casa. As noites eram assustadoras e eu não dormia direito. Nesse mesmo bairro, quando eu tinha 13 anos, nos anos 80, eu fui para a casa de uma amiga. E quando eram 11 horas da noite, estávamos deitadas no chão da varanda, olhando o céu. Foi quando vi uma nave-mãe enorme, como 2 pratos. Era uma luz estourada, branca e de bordas azuis. Foi tudo em questão de segundos. Minha amiga viu e eu também. Eu já nessa época lia revista de OVNIs. Sempre amei ler e era curiosa. Anos mais tarde, eu veria outros OVNIs, mas isso contarei em outro relato. Até hoje, tenho pesadelos em que estou fechando as portas e portões dessa casa. Ainda continuo com minha mediunidade aflorada. Escuto dentro da mente espíritos falarem comigo, me darem avisos. Sonho com coisas que acontecem depois. Um exemplo, quando teve em 2004 o tsunami na Indonésia, eu sonhei na noite anterior que navegava numa canoa sobre um rio parado. E quando olhava para o rio, ele estava cheio de túmulos. E tive sonhos com outras pessoas. Na época da pandemia, perdemos um tio na noite anterior. Eu sonhei com um corvo que se debatia dentro de uma gaiola com a porta aberta. E disse a meu esposo que morreria alguém querido. Até hoje escuto, me alertam, às vezes sinto alguém sentando na cama. E não é ninguém físico. Às vezes, acordo como se tivesse alguém tocando meu ombro, chamando meu nome, etc e tal. Eu sinto presenças. Não vejo muito vultos como antes, mas sinto suas presenças e escuto seus pensamentos. Quando converso com as pessoas, eles me falam se estão sendo sinceras, etc. Eu sou médium de psicografia, desdobramento e intuitiva. Já saí do corpo e fui até a casa de certas pessoas e descrevi como era a casa por dentro e o que tinha. Essas pessoas confirmaram que eu estava certa e ficaram impressionadas como eu sabia exatamente o que tinham em suas casas. Não duvido de mais nada, pois há anos tenho tido provas que existe vida após a morte. Já fiz regressão e vi outras vidas minhas. Tive confirmação dessas visões através de médiuns e amiga vidente que nada sabia das minhas visões. Não me recordo de mais nada dessa casa, mas tenho muitas histórias que vi trabalhando em mesa mediúnica. Bom, amigos, é isso. Espero que tenham gostado. Vocês já passaram por algo assim? E obrigado, Sam, por poder compartilhar aqui meus relatos. E aos queridos ouvintes do canal, boa noite.